Pega o seu café aí que eu já peguei o meu aqui. E será que finalmente o mosquitinho dos sistemas imutáveis me mordeu? Depois daquele frenesi de NixOS, de VanillaOS, Fedoras Atômicos, será que agora finalmente chegou a minha vez com os sistemas imutáveis? Aproveita e comenta aí, curte café? Toma um café, logo existo. Mas tem gosto pra tudo, né? Tem gente que não curte. E você curte um cafezinho? Os desktops imutáveis estão virando moda, né? A Steam, a Valve aí que mantém o Steam, criou o SteamOS base arte, mas com uma raiz imutável. A Canonical, né, que mantém o Ubuntu, está preparando aí um Ubuntu todo em Snap. Eu sei que muita gente detesta os snaps, né? Dizem que os snaps são coisa do demônio. Pois é, mas a Canonical está acreditando ainda nesse formato os snaps. Pois então, recentemente, eu fiz um vídeo sobre o lado Fedora da força, abordando sobre se o Fedora era bom para gamers, se ele era bom para iniciantes no mundo Linux, se ele era bom para servidor. Inclusive, na parte do Fedora Server, eu levantei um servidor VPS lá pela Hosting, que eu tenho parceria aqui no canal, link na descrição do vídeo, também no comentário fixado. E eu esqueci de mencionar um recurso importantíssimo do Fedora Server chamado Cockpit, que muitos comparam ao Prosmox. Eu tenho um vídeo do Prosmox, vai seguir no card na parte final, caso você não saiba do que eu estou falando. Mas em resumo, você tem um Fedora Server, colocou ali o IP dele no navegador com a porta 9090, você acessa uma interface de gerenciamento do servidor semelhante ao Prosmox para gerenciar qualquer Fedora Server. Lembrando que você pode fazer a instalação do Cockpit aí também nos demais Fedora e também em demais distribuições Linux, mas ele é um recurso desenvolvido pela Red Hat, então ele funciona muito melhor aí no Fedora, talvez no CentOS Stream, no próprio Red Hat, no Rock Linux, entre outros. Bom, e falando do lado Fedora da força, eu abordei sobre o Basalt, um SteamOS aí que tem a base no Fedora Atomic. E aí isso me acendeu uma luz de, peraí, deixa eu pesquisar um pouco melhor sobre o Basalt. E aí eu acabei fazendo a instalação do Fedora Kinoite, que é a versão do Fedora Silverblue, né? Silverblue é com GNOME e o Kinoite é com KDE. E na verdade tem mais duas versões aí do Fedora Atomic hoje em dia, que é com desktop Sway e também com Budgie Desktop. Bom, eu estou quase fazendo um curso só sobre o Fedora, e aí eu vou abordar a questão de servidor, as versões do Fedora, versões base do Fedora, entre outros. Lógico que vai ser um curso bem completo e com preço acessível. Se eu fizer um curso sobre o Fedora, se ele já estiver pronto, vai estar um link aí na descrição do vídeo. E aí eu fiz essa instalação do Fedora Kinoite e fiz algumas pesquisas mais profundas para trazer para você um pouco melhor sobre os sistemas imutáveis. Bom, e para início de conversa, na instalação do Fedora Kinoite já me acendeu a luz de que os sistemas imutáveis eles têm um particionamento diferente. O Fedora Kinoite, por exemplo, o Fedora Atomic, na verdade, não só Kinoite, com as demais interfaces gráficas também. No meu caso, eu separei 100 GB para a instalação que eu fiz. E aí eu fiz o particionamento separando uma partição de boot de 1024, uma partição de boot de 600 MB e os outros 99 GB, que eu quis separar 100 GB ali em torno disso para o restante do sistema, eu montei uma raiz com 49 GB e uma partição var/var ali de 49 GB também. Porque ele faz a soma dessas duas partições, já que a partição home do sistema, onde ficam os diretórios de arquivos, vídeos, músicas, fica montado na partição var desses sistemas imutáveis. Então, se você quiser 500 GB, você tem que colocar ali 249 GB para raiz e 249 para var, que ele vai somar e vai montar aí como se fosse 500 GB, somado a partição de boot, uma /boot e uma /boot/Wi-Fi. Senão, ele não vai reportar nada ali durante o particionamento, mas após a instalação você só não consegue iniciar o sistema. Então fique atento a esse particionamento aí de qualquer sistema imutável, pelo menos as versões atômicas do Fedora, para não ficar com um sistema não inicializável aí após fazer a instalação. Bom, e a forma de fazer a instalação de programas aí nas versões imutáveis do Fedora, no Fedora Atomic, ela é um pouquinho diferente. No Fedora a gente faz a instalação por um sudo dnf install, um exemplo, @virtualization. Vai instalar o pacote, o grupo de virtualização, me entregando QEMU, KVM, virtmanager,
tudo para eu fazer virtualização de sistemas operacionais aí facilmente. Já no Fedora Atomic, eu preciso fazer a instalação de pacote por pacote utilizando o RPM-Ostree, no caso, o RPM-Ostree install pacote por pacote, que ele não vai fazer a instalação de um grupo em si. Mas é lógico, esse tipo de sistema é melhor a gente priorizar a instalação de Flatpaks e criar um container separado do Fedora com o Toolbox para fazer ali a instalação de pacotes de programas via DNF, caso seja necessário. Sim, quando a gente dá o comando Toolbox Enter a primeira vez ou Toolbox Create, a gente vai criar um container separado do Fedora e ali o terminal indica pra gente, e a partir de então a gente consegue instalar programas, fazer instalação de dependências e tudo mais, sem poluir muito o sistema operacional com dependências. Então a gente fica com a nossa raiz imutável de um lado e os programas, as demais dependências que a gente precisa utilizar naquele container. Inclusive, a gente pode utilizar um programa como o Podman, por exemplo, via Flatpak, para gerenciar todos os toolboxes que a gente criou, e também, caso você crie algum container via Docker, dá para gerenciar por ali também facilmente via interface gráfica. Só lembrando, quando você criar um container via Toolbox, ele vai criar um container da versão do Fedora referente à versão que você está utilizando do Fedora Atomic. Um exemplo, se você estiver no Fedora 41, Fedora 41, 42 e por aí em diante. Se você quiser criar um container com uma versão anterior, você precisa colocar alguns parâmetros demonstrando, por exemplo, release 40 e coloca um nome, Fedora 40, por exemplo, para distinguir melhor qual versão ali daquele container, para você não se confundir no momento que for acessar um ou outro. E aí, quer acessar o container, Toolbox Enter, nome do container e pronto. Bom, um grande diferencial dessa versão atômica do Fedora é o libostree, que faz com que os sistemas operacionais sejam ali configurados, sejam operados como se fossem repositórios Git, e as atualizações na verdade são commits. E elas são feitas ali, é feito um checksum durante a atualização para ver se ocorreu tudo bem. E caso não tenha ocorrido tudo bem na atualização, no GRUB ali do sistema durante o boot, são disponibilizadas 3 entradas do sistema para que você possa fazer um rebase, um rollback para uma versão anterior que estava tudo funcionando perfeitamente. Mas é lógico, ocorre esse checksum, pacote por pacote, dependência por dependência, para verificar se ocorreu tudo bem nas atualizações. Atualizações essas que são feitas em formato Delta. Um exemplo, vai fazer a atualização de um programa. Só vai ser baixada a incrementação, a parte que vai ser atualizada desse programa. Não é feito um download totalmente novo desse novo programa, dependência, seja o que for. E isso economize muito, inclusive, na parte de download dos pacotes. E se a gente der uma olhada na parte dos diretórios aí de uma versão do Fedora Atomic, a gente vai notar uma diferença, principalmente olhando ali nos diretórios no /var. A home está no /var, como eu já falei anteriormente. E se a gente olhar também a pasta Ostree, a gente vê que ela se trata de um link simbólico para a pasta sysroot. E nela a gente tem as entradas de boot, né, com as 3 cópias criadas aí a cada atualização do sistema, possibilitando que a gente faça um rollback caso tenha algum problema, como eu citei anteriormente. Bom, então com os formatos RPM-Ostree, é melhor a gente criar um container via Toolbox e fazer a instalação do que a gente precisar via DNF por ali e deixar o sistema base para as coisas mais básicas, mais necessárias, evitando, né, que a gente polua o sistema principal com diversas dependências e por aí vai. Inclusive é super fácil fazer um rebase e transformar um Fedora Atomic numa versão do Basalt Linux, tá? Que inclusive eu ainda vou trazer uma review dele aqui no canal. Eu utilizei esses comandos e eu transformei o meu Fedora Keynote no Basalt, que já tem o RockM aí para eu utilizar o DaVinci Resolve facilmente, sem fazer instalação de nada diferente. Então, se eu precisar rodar um jogo, ele vai utilizar o Mesa Drive. Se eu precisar utilizar o DaVinci Resolve, o Blender ou qualquer outro programa que utilize computação paralela, ele já vai pegar o RockM e vai fazer a utilização numa boa, facilitando e muito a minha vida e de diversos outros usuários Linux. E você utilizaria um sistema imutável? Acha que esse é o futuro? Não? Deixa aí nos comentários. Bom, eu vou deixar alguns cards agora na parte final dos vídeos que eu citei aqui nesse vídeo, e inclusive do vídeo aí do lado Fedora da Força que eu citei recentemente.